É ele quem vai explicar para a gente o que vai acontecer a partir de agora. Theo Cury, a gente fica aqui pensando, enquanto jornalista, na cabeça da galera. Autorizou, como assim, maconha? Então, de repente, vai ser maconha no ponto de ônibus? Maconha na esquina? Maconha no barzinho? O que vai acontecer com as nossas vidas? Calma, gente, aguenta esse coração. Theo Cury é quem vai explicar para a gente. Theo, não é que está liberado fumar na rua. A gente está falando só de uma diferenciação entre você ser usuário e traficante. Você explica para a gente? Vamos lá, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha a gente. Não pode fumar na rua, está proibido fumar na rua. A compra, o consumo de maconha continua como está, ilegal. É contra a lei comprar maconha no Brasil e fumar maconha no Brasil. O Supremo não mudou isso, não liberou o uso, nem legalizou o uso e o consumo e a compra da maconha no Brasil. O que acontece agora é que o usuário não vai ser criminalizado se ele for flagrado pela polícia. A gente separou uma arte para ajudar a entender o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu até agora nesse julgamento que se arrasta há 9 anos. O Supremo decidiu, então, o seguinte, que comprar, guardar, transportar ou portar a maconha não é mais crime no Brasil. Ou seja, o usuário ele não pode ser punido criminalmente pelo uso da maconha no Brasil. Ele não pode ser punido criminalmente, mas pode ser punido de maneira administrativa. Ou seja, quem for flagrado com a maconha não vai ser fichado pela polícia, não vai ser alvo de um inquérito policial, mas pode ser punido com advertência sobre os efeitos das drogas e uma medida educativa, como, por exemplo, comparecimento em cursos educativos. Além disso, o Supremo decidiu que o governo federal deve alertar as pessoas, a população, sobre os malefícios da droga, ou seja, campanhas educativas, institucionais, principalmente voltadas para os jovens, dizendo como é ruim e por que é ruim a utilização e o consumo de drogas aqui no Brasil. E isso é muito importante, os ministros ainda vão decidir como que vai ficar a diferenciação entre quem é traficante de usuário. Mas elementos poderão caracterizar o tráfico, ou seja, se o Supremo decidir que determinada quantia é o que vai diferenciar o traficante do usuário, para não correr o risco de um traficante se passar por usuário para burlar a lei, para driblar as autoridades, o Supremo decidiu que elementos que não somente a quantidade podem caracterizar o tráfico, como, por exemplo, se a pessoa for pega com uma balança de precisão, com muitos pacotes, ou, por exemplo, muitos saquinhos que é utilizado normalmente para comercialização, ou, por exemplo, com um caderno de anotações, essa pessoa pode ser enquadrada como traficante, apesar de a quantidade de drogas pega com ela ser menor e comparado a de um usuário. Isso é o que o Supremo já definiu, ou seja, comprar, guardar, transportar ou portar não é mais crime. É ilegal, mas não é mais crime. E a gente separou uma segunda arte, que diz o que o Supremo vai decidir hoje. O julgamento não acabou. Vai decidir hoje o Supremo Tribunal Federal. O mais importante de tudo, o Supremo vai definir hoje a quantidade que vai diferenciar o traficante do usuário. Há uma série de vertentes. Tem ministro que diz que tem que ser 25 gramas, tem ministro que diz que é 60 gramas que vai diferenciar os dois. Há uma tendência de que isso fique em torno de 40 gramas. Ou seja, passou de 40, a pessoa enquadrada como traficante. E, obviamente, as orientações para todas as instâncias, porque isso vai ter que ser seguido por todos os tribunais do país. Explicando tudo sobre essa decisão do Supremo. E ainda aproveito e mais uma dúvida que eu tenho certeza que está na cabeça de alguém que está assistindo. Mas, Theo Cury, se não é crime e eu for pego, mas aí eu vou preso? Eu vou para a delegacia? Eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência? Eu vou ser fichado? O que acontece com essa pessoa? Essas definições elas devem vir hoje no julgamento do Supremo, mas como deixa de ser crime, a pessoa deve ser levada para a delegacia, mas não vai ser aberto um inquérito policial contra ela. Ou seja, a pessoa não vai ser mais fichada. Ela vai responder administrativamente. Ou seja, é um ilícito, é ilegal, mas não é um ilícito criminal, é um ilícito administrativo. Então a pessoa não vai ser fichada, não vai responder a um processo no qual ela pode ser presa ou condenada. Mas a pessoa pode ser advertida sobre os malefícios do uso das drogas e pode ser obrigada a comparecer a cursos educacionais mostrando que a utilização e o consumo de drogas faz mal à saúde. Esse deve ser a consequência para a pessoa que for pega, flagrada, utilizando, consumindo maconha aqui no Brasil.